Bom dia a você que me assiste, Deus abençoe sua manhã, tá? E te dê um dia de glória, de alegria e de gozo na presença dEle, com muita saúde e muita paz. Vamos ler a Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 41 e 42, ou melhor, 40 e 41, que diz assim: Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação do sepultamento. No lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto. Então, Jesus, depois de morrer, ele, na cruz, ah, os sacerdotes que exigiram, e o sumo sacerdote, os judeus que exigiram a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, não quiseram o corpo de Jesus. Tampouco os discípulos se preocuparam com o corpo de Jesus. Mas levanta-se um discípulo que seguia Jesus à distância, chamado José de Arimateia. E então vai a Pilatos e pede o corpo de Jesus, para que ele cuidasse do corpo de Jesus. Pilatos permite. E com ele, então, vai Nicodemos. Isso mesmo, aquele que também um dia, ou uma noite, foi se encontrar e foi falar com Jesus. É interessante que quem interessou pelo corpo era um discípulo que seguia à distância por medo dos judeus, e aquele também que era ali um mestre, dos judeus, mas foi ver Jesus à noite também, cismado com o que poderia acontecer com ele. E Nicodemos, quando foi com José de Arimateia para cuidar do corpo de Jesus, levando lençóis e um lenço para colocar na cabeça de Jesus, Nicodemos levou também 32 quilos aproximadamente de mirra e aloés. Era uma mistura que se usava também no corpo quando ia se sepultar. E Nicodemos levou isso em abundância, porque o corpo de Jesus sofreu muitos ataques, espada, cruzando ali ao seu lado e furando, cravos furando os seus pés e as suas mãos, coroa de espinho, na sua cabeça, chicotadas nas costas, doía todo o corpo. Então o corpo de Jesus foi dilacerado e precisava de um bom cuidado para ser sepultado. E José, então, de Arimateia e Nicodemos faz o trabalho deles. Descem Jesus da cruz, ali preparam o corpo, colocam um lenço na cabeça dele e, ao enrolar os lençóis, eles colocam, então, essas misturas, de mirra e aloés entre os lençóis e o corpo, de Jesus. Devia ter um cheiro muito bom depois que estava preparado o corpo, mas antes, aquele sangue pisado, aquele sangue escorrido, talvez não tivesse uma cena muito agradável e nem muito cheirosa, mas agora sim, o corpo de Jesus está preparado para o sepultamento e eles então, porque estava chegando já o sábado, eles correm ali pertinho, tinha um jardim e ali tinha esse túmulo novo que não tinha usado ainda, e Jesus então é colocado ali temporariamente. Por que temporariamente? Porque aquele túmulo não era dele, como nada que ele usou nessa vida foi dele. Lembra do ventre materno? Não era dele, Deus usou o ventre de Maria para colocar ali o seu filho. Lembra da manjedoura ou do pai de Jesus, José, que não era o pai, era emprestado? A manjedoura também era emprestado. Os barquinhos de Jesus, que Jesus usava para pregar, para atravessar o lago de um lado para o outro, eram emprestados. A jumentinha que Jesus também usou era emprestada. Até o local da ceia do Senhor Jesus antes da sua morte era emprestado.
E, de repente, Jesus pega então uma cruz que também não era dele, era emprestada, era minha cruz e a sua cruz, né? Aquela cruz era nossa e Jesus a levou por nós e sofre uma morte que não era dele, era a minha morte e a sua morte, por razão dos nossos pecados. Até os pecados que ele levou sobre si não eram deles, eram meu e teu, né? Os nossos pecados ele levou sobre si e morreu a nossa morte. Só que Jesus é colocado naquele túmulo que não era dele, ficou ali temporariamente, e aquele corpo que foi dilacerado, que passou pela morte, Deus o ressuscitou dos mortos e glorificou aquele corpo. E esse Jesus que apareceu a esses discípulos que nem caso fizeram do seu corpo, apareceu para eles e foi visto por eles sendo levado ao céu, mas deixou o seu corpo aqui na terra. Este corpo do Senhor Jesus aqui na terra é a igreja dele, os lavados e remidos dele, né? Aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador e Senhor, que passaram, né, agora a fase de se sentir envergonhado, mas se sentem glorificados por serem filhos de Deus e que suportam qualquer coisa nesta vida, porque eles são o corpo de Jesus nessa terra. E como membro desse corpo de Jesus, eu quero ser a boca de Deus agora falando para você que há vaga, há espaço neste reino de Deus, nesse corpo de Jesus que é para você. Ele morreu por mim, mas ele morreu também por você. Então, como boca de Deus, eu quero dizer para você que ele não desistiu de você, que você não tem nada nessa vida, não pense que você tem alguma coisa dessa vida. O que você tem aqui também é emprestado e é temporário. Um dia você irá encontrar talvez com a morte e você vai ver que tudo ficou para trás e você só leva para o outro lado, para um corpo glorificado. É esta chance que você tem agora de aceitar Jesus como seu Salvador, como Senhor, glorificar o nome dele se você já o aceitou e andar em novidade de vida, dizendo ao Senhor que ele pode contar como você, como o corpo dele também, como templo do Espírito Santo de Deus. Não sei se você será uma boca do Senhor como eu estou sendo agora, mas talvez você seja as pernas e os braços do Senhor para levar o Evangelho a algum lugar, para suportar alguém que leve o Evangelho a algum lugar, ou os braços para abraçar aqueles que vêm para Jesus, né, para acolher aqueles que precisam de um afago, de um abraço, ou talvez você seja o ombro para que alguém deposite a sua confiança em você e possa depositar a sua cabeça em você, né, acostar no teu ombro e ter um pouco do consolo que a igreja do Senhor Jesus tem para oferecer nesta terra. Então, meu querido e minha querida, no nome de Jesus, entenda, a nossa pátria, a nossa terra não é aqui, é lá na glória com Jesus Cristo, e nós seremos rapidamente tomados, não muito tempo mais depois desses momentos, nós seremos tomados e seremos levados com ele. Então não se prenda a nada desta vida, esteja esperançosamente, né, aguardando a vinda do Senhor Jesus, porque está escrito que da mesma forma que ele subiu, ele também descerá para levar a sua igreja, e a sua igreja irá governar com ele um reinado de paz aqui por 1000 anos, mas nós estaremos com ele para todo sempre na glória do Senhor Jesus. Esteja preparado para isso, glorifique a Deus e tenha uma vida de exaltação ao nome do nosso Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou e foi glorificado por nós e está voltando. Jesus está voltando. Que isso seja notório no seio da sua igreja, no meio do povo de Deus, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um abraço meu. Deus te abençoe, Pastor Riva Martins.